Minha vida mudou para sempre no dia em que tentei surpreender meu filho Marcos em São Paulo. O que deveria ser apenas um gesto de amor se transformou no início de um drama familiar assustador que revelaria traições inimagináveis. Escondida no carro dele, ouvi Marcos e minha nora Isabela tramando um acidente para que eu caísse da sacada da minha casa no litoral de Santa Catarina. O choque foi tão grande que precisei escolher entre me entregar ao destino ou lutar pela minha vida. Com a ajuda da minha vizinha Clara e de um médico legista, comecei um plano arriscado que mudaria tudo. O que aconteceu depois foi um drama familiar marcado por segredos revelados diante das câmeras e pela queda daqueles que um dia chamei de família. Antes de continuarmos curta este vídeo, inscreva-se no canal e deixe seu comentário dizendo o que faria em meu lugar. Agora, deixe-me levar você ao momento em que tudo começou. Naquele fim de tarde em São Paulo, eu carregava nas mãos uma panela com o ensopado favorito de Marcos, meu filho. Desde pequeno, ele amava o sabor daquele prato simples que aprendi ainda jovem. Eu queria surpreendê-lo em seu escritório, lembrá-lo de que, apesar de já ser um homem feito advogado bem-sucedido, ele continuava sendo o menino que eu havia embalado nos braços tantas noites. O céu estava pintado de laranja e cinza, as sombras dos prédios se alongavam sobre as ruas movimentadas, e eu sentia dentro de mim uma mistura de ansiedade e carinho. Cheguei ao estacionamento subterrâneo do prédio onde ele trabalhava. O local estava frio, ecoando passos e buzinas distantes. Logo reconheci o carro preto de Marcos, um SUV reluzente que parecia anunciar o sucesso que ele havia conquistado. Meu coração se encheu de orgulho naquele instante. Lembrei do pai dele falecido tão cedo e pensei em como teria ficado feliz ao ver o filho chegar tão longe. Foi então que uma ideia meio infantil me atravessou a mente. E se eu me escondesse no banco de trás do carro para surpreendê-lo quando entrasse? Imaginei o sorriso dele ao perceber minha presença, talvez uma risada de espanto seguida por um abraço caloroso. Era uma brincadeira inocente, um gesto bobo de mãe que ainda sonhava com aqueles momentos de proximidade que pareciam se perder com o tempo. Sem pensar muito, puxei a maçaneta. Para minha surpresa, a porta estava destrancada. Entrei cuidadosamente, equilibrando a panela quente contra o peito. O cheiro do couro misturado ao perfume masculino que ele usava me envolveu de imediato. Sentei no banco traseiro, inclinada para a frente, ansiosa pela chegada dele. Meus pensamentos se encheram de lembranças de quando ele estudava até tarde e eu levava um prato de comida para o quarto, de quando sorria orgulhoso ao mostrar as notas altas. A cada respiração sentia o coração acelerar. O estacionamento estava quase vazio. Apenas alguns sons isolados de motores ao longe quebravam o silêncio. Esperei. Minutos pareceram horas, até que ouvi o barulho firme de passos, 2 pares de passos. Meu coração se agitou mais. A porta do motorista se abriu e Marcos entrou. Reconheci o jeito rápido e determinado com que ele jogava a pasta no banco ao lado. Eu estava prestes a me levantar quando uma segunda porta se abriu. Alguém mais entrou. A voz feminina que ecoou me gelou por dentro. Era Isabela, minha nora. A princípio sorri pensando em como seria divertido surpreendê-los dois. Mas em poucos segundos o tom da conversa mudou tudo. Ela perguntou baixinho: "Você tem certeza de que ninguém vai suspeitar?" A resposta de Marcos veio fria. "Já falamos sobre isso, Isabela. O plano é perfeito. Vai parecer apenas um acidente. Uma queda da sacada. Quem vai duvidar de uma senhora de 60 anos caindo de repente?" Meu corpo congelou. Senti o ar sumir dos meus pulmões. Era de mim que eles falavam. Segurei a boca com as mãos para conter o grito. O mundo ao meu redor pareceu girar. O filho por quem eu havia sacrificado cada parte da minha vida estava descrevendo o modo como eu deveria morrer. Eles continuaram. Isabela falou animada, quase sem emoção. "Depois vendemos a casa dela no litoral. Aquela vista vale uma fortuna.
Juntamos o seguro às economias dela e ficamos livres das dívidas. A panela que eu segurava tremeu em minhas mãos. A casa que ela citava era meu refúgio, o lugar onde construí lembranças com meu marido e onde vi Marcos crescer. Para eles não passava de um prêmio em dinheiro. Marcos então acrescentou: Tomás e Lúcia já sabem. Tomás entende que precisamos disso. E Lúcia nunca perdoou minha mãe por ter guardado tudo para ela. Eles não vão atrapalhar. Meu irmão e a esposa envolvidos também. Senti uma lâmina atravessar o peito. A conspiração era maior do que eu poderia imaginar. Isabela disse ainda com firmeza: Vai ser rápido, e depois ninguém vai desconfiar. Vamos chorar, parecer destruídos, e todos acreditarão. Meu corpo inteiro ficou pesado. As lágrimas escorriam em silêncio. O filho que eu criei com tanto esforço agora planejava meu fim como se fosse apenas um contrato. Marcos completou: O seguro de vida já garante 100 mil. Com a venda da casa compramos logo a mansão que você quer. Chega de cobranças e noites sem dormir. As palavras ecoaram no espaço fechado como marteladas. Eu já não via meu filho naquele homem. Era um estranho. Eles falaram ainda de detalhes práticos sobre vizinhos, sobre o tempo que fingiriam estar de luto, até sobre como reagiriam em frente às pessoas. Eu registrei cada palavra com a mente porque sabia que precisaria daquilo para sobreviver. Depois de alguns minutos, as portas se abriram novamente. Os passos ecoaram se afastando. Fiquei ali imóvel no escuro do carro, incapaz de respirar fundo, até que a solidão voltou a ocupar o estacionamento. Saí devagar com as mãos trêmulas ainda segurando a panela de ensopado. Caminhei até meu carro como se fosse outra pessoa. O mundo inteiro parecia mais frio, mais cruel. O trajeto de volta para minha casa no litoral foi como atravessar uma névoa. Cada lembrança das palavras que ouvi me golpeava novamente. Cheguei em casa sem sentir o caminho. Sentei na sala diante da sacada que dava para o mar. Aquela mesma sacada que se tornara o palco planejado para minha morte. O som das ondas batendo contra as pedras parecia zombar de mim. Meu coração estava despedaçado. A traição era insuportável. Mas ao mesmo tempo uma centelha de força começou a nascer dentro de mim. Eu não poderia permitir que eles vencessem. Passei horas imóvel tentando entender como tudo havia chegado àquele ponto. A noite caiu e o vento do mar entrou frio pelas janelas. Eu sabia apenas uma coisa: precisava lutar. Naquele instante fiz uma promessa silenciosa. Se eles queriam me empurrar para a morte, encontrariam uma mulher muito mais difícil de derrubar. Eu ainda não sabia como mais iria me levantar contra aquele plano. E foi assim que minha jornada começou. Um drama familiar que parecia impossível de enfrentar, mas que se tornaria a luta mais importante da minha vida. E agora, para compreender por que tudo isso aconteceu, preciso voltar ao início da minha história com Marcos e lembrar cada sacrifício que me trouxe até aqui. Aquela noite em Santa Catarina foi longa demais. O som do mar batendo nas pedras parecia trazer de volta cada palavra que eu havia escutado no carro de Marcos. Eu precisava entender como meu filho, aquele mesmo menino, que um dia me olhava com ternura e confiança, havia se transformado em um homem capaz de planejar minha morte. A única forma de compreender era olhar para trás, revisitar cada momento da nossa história, cada sacrifício e cada escolha. Marcos nasceu em meio a dificuldades. Eu tinha apenas 20 anos quando me casei com Antônio, um mineiro de origem humilde que trabalhava em obras e pequenos serviços no interior. Não tínhamos nada além de um quarto alugado, mas sonhávamos com um futuro melhor. A chegada de Marcos trouxe esperança e medo ao mesmo tempo. Ele era um bebê de olhos vivos, faminto de atenção, e eu fazia o possível para que nada lhe faltasse. Quando Marcos tinha apenas 3 anos, a tragédia bateu à nossa porta. Antônio sofreu um acidente de trabalho e nunca mais voltou para casa. Lembro-me dos homens chegando com os chapéus nas mãos e os olhos cheios de pena.
De repente eu me vi sozinha com uma criança pequena e nenhuma segurança financeira. Não havia seguro, não havia poupança. Restou apenas uma indenização mínima que mal pagou alguns meses de aluguel. A partir dali minha vida virou uma batalha diária. Trabalhei como faxineira em casas de família, depois como costureira, e à noite ainda dava aulas de reforço para crianças da vizinhança. Acordava antes do sol nascer e só voltava a deitar quando o corpo já não aguentava mais. Muitas vezes, deixei de comer para que Marcos tivesse um prato cheio. Eu mesma usava roupas remendadas enquanto me esforçava para que ele tivesse ao menos um caderno novo para levar à escola. Foram anos de privações. Ainda assim eu me agarrava a cada sorriso e a cada conquista dele. Lembro-me das noites em que Marcos tinha febre e eu passava horas ao lado de sua cama rezando para que não piorasse porque eu não tinha dinheiro para um médico particular. Também me lembro da alegria estampada em seu rosto quando ganhou os primeiros livros da escola. Ele devorava as páginas com uma curiosidade infinita. A professora me disse uma vez que ele tinha uma mente brilhante. Naquele dia eu prometi a mim mesma que faria o impossível para que ele tivesse a chance de estudar e vencer. Quando Marcos completou 15 anos, a escola começou a exigir trabalhos feitos no computador. Eu sabia que era fundamental para o futuro dele, mas não tínhamos condições de comprar nada parecido. Foi então que tomei uma decisão dolorosa. Vendi a única joia de valor que ainda guardava, um anel de ouro que Antônio havia me dado no nosso casamento. Com o dinheiro comprei um computador usado. Lembro-me da expressão de felicidade no rosto de Marcos quando entreguei o presente. Nunca lhe contei o quanto me custou. Não queria que ele sentisse culpa. Aquilo era minha obrigação como mãe. O tempo passou e o talento dele ficou ainda mais evidente. Quando terminou o ensino médio, decidiu cursar Direito em São Paulo. Eu sabia que seria um sacrifício imenso, mas não hesitei. Pedi ajuda ao meu irmão Tomás. Ele ouviu em silêncio e depois disse com frieza que era uma loucura gastar dinheiro em estudos que eu deveria obrigar Marcos a trabalhar. Suas palavras me feriram, mas não me fizeram desistir. Se ninguém me ajudaria, eu mesma carregaria esse fardo. Arrumei mais um emprego limpando uma clínica veterinária durante a madrugada. Trabalhava quase 20 horas por dia. Passava fins de semana vendendo salgados e costurando roupas para vizinhos. Meu corpo ficou marcado de dores, minha coluna nunca mais foi a mesma. Mas cada mensalidade paga na faculdade de Marcos me dava forças para continuar. Quando assinei a matrícula dele na universidade, chorei de alegria. Senti que todos aqueles anos de luta começavam a valer a pena. Durante os primeiros anos de faculdade ele era carinhoso e agradecido. Mas com o tempo a distância começou a crescer. Na terceira série do curso conheceu Isabela Rocha. Ela era bonita, elegante e filha de um empresário rico do Rio de Janeiro. Eu logo percebi o brilho diferente nos olhos dele. Ele parecia encantado não apenas pela moça, mas também pelo mundo de luxo que a cercava. No início tentei confiar. Isabela era educada comigo, mas percebia nos seus gestos um certo desprezo disfarçado. Quando vinha à minha casa, olhava para os móveis antigos e para as paredes descascadas com um ar de julgamento. Eu fingia não notar, mas por dentro sentia um desconforto crescente. Marcos, no entanto, parecia cada vez mais envolvido com ela. Quando se formou e conseguiu emprego em um grande escritório de advocacia, pensei que finalmente chegaria minha vez de descansar. Mas logo veio o casamento. Isabela exigiu uma cerimônia luxuosa. Eu não tinha como bancar aquilo, mas Marcos dizia que era importante para a imagem dele. Acabei gastando minhas economias, as últimas que tinha guardado. Durante a festa, ouvi comentários maldosos de convidados sobre a simplicidade da mãe do noivo. Engoli o orgulho e sorri porque acreditava que estava garantindo a felicidade dele. Depois do casamento, as visitas diminuíram. Sempre havia um motivo: viagens, compromissos, jantares com a família de Isabela.
Quando apareciam, só falavam de restaurantes caros, de viagens para o exterior, de planos para comprar uma casa milionária em São Paulo. Eu ouvia em silêncio com um aperto no coração. Aos poucos fui percebendo que eles tinham dívidas, que o padrão de vida estava além do que podiam sustentar. Foi nesse período que começaram as perguntas disfarçadas. Marcos perguntava sobre minhas economias. Isabela queria saber o valor da minha casa no litoral. Eles falavam sobre seguro de vida como se fosse uma simples curiosidade. Eu ingenuamente acreditava que era preocupação, que queriam se certificar de que eu estava bem amparada. Hoje sei que já estavam calculando o preço da minha morte. Enquanto isso, minha relação com Tomás e Lúcia só piorava. Eles sempre diziam que eu era egoísta, que gastara tudo com Marcos e nunca ajudara o resto da família. Eu respondia que cada um tinha feito suas escolhas. Não imaginava que essa mágoa se transformaria em rancor capaz de colocá-los ao lado do meu próprio filho num plano tão cruel. Ao lembrar de tudo isso naquela noite fria, percebi que o caminho até ali tinha sido construído tijolo por tijolo com o meu sacrifício. Cada noite sem dormir, cada refeição que deixei de fazer, cada hora de trabalho exaustivo havia se transformado em degraus que permitiram a Marcos alcançar uma vida melhor. E agora ele usava esses degraus para me empurrar para o abismo. Senti um nó na garganta, mas também compreendi algo essencial. O dinheiro, o status e o desejo de viver como parte da elite haviam envenenado o coração do meu filho. Ele já não enxergava em mim a mãe que lhe dera tudo. Eu era apenas um obstáculo, um meio de conseguir a mansão dos sonhos e a tranquilidade financeira. A madrugada avançava. Eu ainda estava na sala encarando a sacada iluminada pela lua, pensando em como a mesma vista que me trazia paz era agora o cenário da morte que haviam planejado para mim. Entendi que, se quisesse sobreviver, precisaria usar toda a inteligência que a vida dura me ensinou. Mas antes era necessário aceitar a verdade dolorosa. O amor e o sacrifício que dediquei não foram suficientes para conter a ganância. E essa ganância, misturada ao desprezo de Isabela e à inveja de Tomás e Lúcia, era a chave para compreender tudo o que viria a seguir. A noite seguinte foi a mais longa da minha vida. Eu tinha passado horas revirando as memórias, tentando encontrar alguma explicação, mas o que restava era apenas a certeza: meu filho, a nora e meu próprio irmão estavam prontos para me eliminar. A cada batida do mar contra as pedras do litoral de Santa Catarina, eu sentia o tempo correndo contra mim. Se eu não agisse, logo poderia ser tarde demais. Eu não tinha ninguém da família em quem confiar. Tomás e Lúcia haviam se revelado cúmplices. Marcos e Isabela eram os autores do plano. Mas havia uma pessoa que me vinha à mente toda vez que eu pensava em segurança. Clara Mendes, minha vizinha há 20 anos. Enfermeira aposentada, discreta, prática, mulher de poucas palavras e muito coração. Ela tinha sido minha confidente em pequenas coisas, sempre pronta para ajudar sem fazer perguntas. No começo hesitei. Contar a alguém que sua família está planejando sua morte não é fácil. Eu me perguntava se Clara acreditaria ou se acharia que eu estava delirando. Mas a urgência me venceu. No entardecer do dia seguinte, bati na porta dela. Quando Clara abriu, olhou para mim com um misto de espanto e preocupação. Disse apenas entre eu, comecei a falar antes mesmo de sentar. Contei tudo. Desde o momento em que entrei no carro de Marcos até a última frase que ouvi. Não poupei detalhes. Enquanto eu falava, Clara ficou em silêncio, os olhos firmes nos meus, às vezes contraindo os lábios como quem segura a indignação. Quando terminei, estava tremendo. Esperei uma reação, um julgamento, um conselho. O que veio foi um simples aceno de cabeça. Ela acreditava em mim. Perguntei o que eu podia fazer. Se eu fosse a polícia, eles teriam tempo para destruir provas. Se eu os confrontasse diretamente, poderiam agir antes. Eu precisava de um caminho que me permitisse sobreviver e, ao mesmo tempo, desmascará-los. Foi Clara quem disse em voz baixa a ideia que mudaria tudo.
Você já pensou em fingir a própria morte? No primeiro instante achei loucura. Eu não era personagem de novela. Mas à medida que ela explicava a proposta, começava a fazer sentido. Se eles acreditassem que eu estava morta, baixariam a guarda. Se eu estivesse escondida, poderia reunir provas sem risco imediato. E se tudo fosse bem feito com testemunhas certas, eles não teriam como escapar depois. Clara tinha experiência médica. Sabia como reduzir sinais vitais, temporariamente induzir um estado parecido com morte, sem colocar minha vida em risco se monitorado corretamente. Ela também conhecia pessoas do hospital público, onde trabalhara gente de confiança que poderia ajudar de maneira discreta. Eu a ouvia com o coração acelerado. Era perigoso, mas era um plano. Pela primeira vez desde a descoberta, eu senti uma fagulha de controle sobre meu destino. Havia ainda um obstáculo maior. Seria preciso um médico legista para dar suporte ao laudo de óbito e depois explicar oficialmente que tudo fora uma medida de autoproteção, caso fosse necessário. Clara mencionou o nome de um ex-colega, Dr. Velasco Nogueira, um homem reservado e ético, já cansado de ver injustiças passarem impunes. Ela acreditava que ele poderia nos ouvir. Nos dias seguintes, tudo se tornou preparação. Clara telefonou discretamente para Velasco e marcou um encontro em um café longe dali. Fui com ela. O médico me ouviu em silêncio, folheando as anotações que Clara lhe mostrava. Seus olhos carregavam uma gravidade que me fez tremer. Quando terminamos de explicar, ele respirou fundo e disse que não podia garantir nada, mas que acreditava em nós. Concordou em ajudar desde que cada passo fosse planejado para minimizar riscos e que eu entendesse as consequências legais. Eu assinei um termo improvisado que ele escreveu ali mesmo, confirmando que era uma decisão voluntária. Também precisávamos de alguém no serviço de emergência. Um paramédico jovem e correto, mas sem experiência suficiente para desconfiar demais. Clara lembrou-se de Rubens Silva, recém-contratado na ambulância municipal. Pediu a um amigo antigo que o escalasse para o plantão na noite escolhida. Seria uma chamada de rotina, apenas uma vizinha que encontrara a outra desmaiada. Rubens seguiria o protocolo e declararia o óbito. À medida que o plano tomava forma, eu sentia o medo misturado com uma estranha excitação. Era como montar uma peça de teatro onde eu seria a protagonista e também o fantasma. À noite, deitada na cama, imaginava a cena. O corpo estendido no chão, Clara ao telefone, a sirene chegando, o lençol sobre mim. Depois o traslado para o hospital, a assinatura do médico, a falsa morte registrada. E finalmente eu acordando no porão da casa de Clara, viva e invisível, e livre para ver quem realmente eram as pessoas que diziam me amar. Não era apenas sobrevivência. Era também a oportunidade de revelar ao mundo o que eles estavam dispostos a fazer. Mas cada vez que eu pensava nisso, sentia um nó no estômago. Era arriscado demais. E se algo desse errado? E se a dose fosse forte demais? E se alguém percebesse a farsa e me denunciasse antes do momento certo? Clara percebia meu receio e me tranquilizava com seu jeito firme. Ela dizia que se tínhamos chegado até ali não podíamos mais recuar. Eu me agarrava àquela confiança. Pela primeira vez eu não estava sozinha. Marcamos o dia. Seria uma noite tranquila, sem visitas, sem compromissos. Eu vestiria um vestido amarelo, o único que guardava para ocasiões especiais. Queria que mesmo naquele momento houvesse alguma dignidade. Clara chegaria com a maleta médica. Eu me deitaria no chão da sala e ela aplicaria o medicamento lentamente. Em poucos minutos, meus batimentos cairiam até quase sumirem. Ela monitoraria cada sinal. Então chamaria a ambulância. Enquanto anotávamos cada passo, percebi que não havia retorno. Ao aceitar aquele plano, eu estava matando simbolicamente a mulher que sempre acreditou no amor da família. Estava renascendo outra mais dura, mais estratégica. Na véspera, quase não dormi. Fiquei horas olhando para a sacada iluminada pela lua, ouvindo as ondas e pensando no que viria.
O mar parecia sussurrar que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte acordei diferente. Havia medo sim, mas também uma decisão fria. Eles tinham me planejado como vítima. Eu me tornaria sobrevivente. Estava pronta para desaparecer aos olhos deles. E assim, na tarde escolhida, quando Clara bateu à minha porta com a maleta, senti que aquele era o começo do meu contra-ataque. O começo de um jogo perigoso onde cada passo precisaria ser calculado. Eu respirava fundo e repetia para mim mesma: se eles querem me enterrar, não sabem que sou uma semente. E foi com esse pensamento que me preparei para viver a noite mais arriscada da minha vida. A noite em que eu morreria para o mundo, mas começaria a lutar para sobreviver de verdade. A noite escolhida chegou com um vento frio vindo do mar. O céu sobre Santa Catarina estava limpo, a lua iluminava a sacada da minha casa como um holofote silencioso. Eu havia passado o dia inteiro em estado de alerta, cada detalhe do plano repetido na mente como uma oração. As cortinas estavam fechadas, as luzes da sala acesas apenas o suficiente para que Clara pudesse trabalhar. No canto, o telefone já estava preparado para a chamada de emergência. Eu vesti o vestido amarelo que guardava para ocasiões especiais. Queria estar digna mesmo naquele momento estranho. Penteei o cabelo, lavei o rosto, respirei fundo. Quando Clara entrou trazendo a maleta médica, senti o coração disparar. Ela estava séria, concentrada, o rosto levemente pálido, mas os gestos firmes. Aquele era o instante em que tudo deixava de ser teoria e virava realidade. Sentamos juntas no sofá. Ela abriu a maleta e mostrou os frascos, as seringas, o monitor portátil para medir batimentos e oxigenação. Explicou novamente cada etapa. A primeira dose me deixaria sonolenta, a segunda reduziria os sinais vitais até quase desaparecerem. Se tudo fosse feito com precisão, eu pareceria morta para olhos inexperientes, mas ficaria segura. O tempo era essencial. Nenhum passo poderia atrasar. Eu ouvi tudo tentando controlar o tremor das mãos. Perguntei baixinho se ela tinha certeza. Clara assentiu. Disse que tinha feito aquilo em simulações médicas, que o risco era calculado. Era nossa única chance. Então pediu que eu deitasse no tapete da sala. O chão estava frio sob minhas costas. Ela colocou o monitor no meu dedo. O apito suave marcava cada batida do coração. Eu olhei para o teto e pensei em Marcos, em Isabela, em Tomás, em Lúcia. Pensei em cada noite sem dormir, cada prato que deixei de comer. O nó na garganta era pesado, mas transformava-se em determinação. Clara aplicou a primeira injeção. O líquido ardeu levemente. Uma sonolência densa começou a tomar conta de mim, como se as ondas do mar estivessem entrando pelo meu corpo. A voz de Clara soava distante, mas firme. Ela verificava meu pulso, anotava os dados e esperava o momento certo para a segunda dose. Quando o relógio marcou a hora exata, ela aplicou a segunda injeção. O mundo pareceu inclinar-se. Meu corpo ficou pesado, a respiração rasa. O apito do monitor tornou-se irregular, mais lento. Eu podia ouvir, mas não conseguia mover os lábios. Era como mergulhar em um lago gelado e profundo. Clara segurava minha mão, murmurava para eu ficar tranquila que estava tudo sob controle. Poucos minutos depois, ela ligou para o serviço de emergência. Sua voz no telefone era perfeita, com a emoção certa. Disse que encontrara a vizinha caída sem resposta. Pediu urgência. Do outro lado, confirmaram o envio da ambulância. Era a senha para a segunda fase do plano. O som da sirene chegando pelas ruas vazias fez meu coração quase falhar. Clara se levantou, abriu a porta, preparou o cenário. Eu ouvia passos apressados, vozes masculinas. Rubens Silva entrou com a maleta padrão, acompanhado de um colega mais experiente, que ficou do lado de fora organizando equipamentos. Ele ajoelhou ao meu lado, colocou luvas, checou sinais. Eu sentia seus toques, mas era incapaz de reagir. O monitor portátil que Clara havia preparado mostrava números baixos.
Rubem franziu a testa. Tentou procedimentos básicos, olhou para Clara em busca de confirmação. Ela mantinha o tom de desespero calculado, dizendo que eu tinha histórico de problemas cardíacos. O jovem paramédico seguiu o protocolo, fez uma breve reanimação, depois verificou novamente. Sua expressão mudou para um misto de pena e profissionalismo. Ele declarou óbito em voz baixa, anotou a hora. Clara chorava baixinho, as mãos no rosto, encenando uma vizinha arrasada. O colega de Rubem entrou para ajudar a colocar meu corpo na maca. Senti o movimento, o lençol cobrindo meu rosto, o frio da noite enquanto me carregavam para fora. Era um funeral sem caixão, silencioso e secreto. A ambulância me levou ao hospital público. Luzes fluorescentes passavam pelo vidro como estrelas tortas. Eu estava consciente o suficiente para perceber a viagem, mas incapaz de abrir os olhos. Cada curva parecia um portal para outra vida. Quando chegamos, fui levada para uma sala afastada. Ali, Dr. Velasco Nogueira me aguardava. Seu olhar era sério, mas havia um toque de compaixão. Ele examinou rapidamente os sinais vitais, confirmou que tudo corria como planejado, assinou o documento provisório. Ordenou que me levassem discretamente até uma entrada lateral onde Clara já esperava com um carro emprestado. O traslado foi silencioso. Ninguém no hospital sabia de tudo. Apenas Velasco e Clara tinham o quadro completo. Quando finalmente cheguei ao porão da casa de Clara, o ar cheirava a terra úmida e madeira antiga. Ela havia preparado um colchão, um cobertor-água e alimentos leves. Um pequeno monitor ficaria ligado para acompanhar meus sinais durante a noite. Ainda grogue, senti que a realidade voltava devagar. Meus dedos se mexeram, meus olhos abriram. O primeiro rosto que vi foi o de Clara sorrindo aliviada. Você está viva, disse ela baixinho. Viva e invisível. As lágrimas que eu não conseguira derramar antes vieram de uma vez. Eu estava viva, mas para o mundo inteiro eu estava morta. O primeiro passo estava concluído. Agora começaria a parte mais difícil. Assistir à verdadeira face de minha família, reunindo provas do que fariam sem imaginar que eu ainda respirava. Deitada naquele porão escuro com o som distante das ondas entrando pelas frestas, entendi que aquela não era apenas uma farsa. Era meu renascimento. Eu havia deixado para trás a mulher que sofria calada. A partir dali eu seria outra capaz de transformar a própria morte em arma. E enquanto Clara verificava os monitores e preparava o computador para acessar as câmeras escondidas na minha casa, eu fechava os olhos por um instante. Sabia que ao abrir de novo começaria a assistir ao espetáculo que eles preparavam. E esse espetáculo não teria mais cortina para esconder a verdade. Os primeiros dias no porão de Clara foram de um silêncio pesado, interrompido apenas pelo som distante do mar e pelo apito baixo do monitor cardíaco. Mas não era um silêncio vazio. Era um silêncio de preparação. Naquele espaço escuro eu esperava e assistia pela tela do computador que Clara havia instalado cada movimento dentro da minha casa do litoral. As câmeras escondidas capturavam cada gesto, cada palavra, cada olhar dos que um dia chamei de família. Na primeira noite após a minha morte, as imagens foram um choque. Marcos chegou antes do que eu esperava. Não trazia flores nem velas. Não havia luto no rosto dele. Estava acompanhado de Isabela e pouco depois Tomás e Lúcia entraram pela mesma porta. Não houve abraços, nem orações, nem lágrimas. Eles entraram como quem inspeciona um terreno recém-comprado. Pela lente da câmera eu os vi abrir gavetas, puxar documentos, vasculhar meus armários. Vi Isabela pegar fotografias antigas e jogá-las no lixo com um gesto de impaciência. Vi Tomás remexer no meu escritório até encontrar minhas cadernetas bancárias e sorrir satisfeito enquanto lia os números. Lúcia circulava pelos cômodos, como se estivesse escolhendo o que ficaria para ela, comentando sobre os móveis e sobre a vista da sacada. Marcos parecia o gerente de uma operação.
Andava de um lado para outro com um bloco de anotações, ligava para corretores de imóveis, fotografava os ambientes para enviar a possíveis compradores. Sua voz era fria, prática. Em nenhum momento mencionou minha memória, minha vida, minha dor. Era como se eu nunca tivesse existido. As câmeras captaram conversas que me rasgaram por dentro. Isabela comentava sobre a pressa para vender, sobre como a cremação seria mais barata e menos trabalhosa. Tomás dizia que finalmente seria recompensado depois de tantos anos. Lúcia falava em dividir rapidamente para evitar problemas legais. Cada frase era uma facada. Eu estava escondida, mas meu coração estava exposto diante de toda aquela ganância. Clara sentava ao meu lado e segurava minha mão quando eu tremia. Ela me lembrava que aquelas imagens eram mais do que dor. Eram provas. Provas do caráter, das intenções da conspiração. Com aquilo nas mãos, a polícia e a justiça não teriam como ignorar. Mas era difícil. Ver o próprio filho planejar a divisão dos seus pertences, ver o irmão sorrir diante do saldo da sua conta, era um peso quase insuportável. Em alguns momentos eu me pegava falando sozinha diante da tela. Perguntava como tinham coragem, como tinham deixado a ambição substituir o amor. Lembrava das noites em que Marcos estudava e eu passava café para ele, das vezes em que emprestei dinheiro a Tomás, sem cobrar nada. Tudo aquilo parecia não ter significado nenhum para eles. Ao mesmo tempo, em meio ao sofrimento, eu sentia nascer uma força diferente. A cada nova gravação, minha determinação aumentava. Eles pensavam que eu estava morta. Não sabiam que eu estava vendo tudo. Essa era a minha vantagem. Clara e eu passávamos horas planejando o próximo passo enquanto assistíamos às imagens. Ela era meticulosa. Organizava os vídeos em pastas, fazia anotações com horários, transcrevia diálogos. Dr. Velasco, à distância, orientava sobre os aspectos legais. Aos poucos, o que começou como um gesto de sobrevivência se transformava em um dossiê robusto, pronto para ser usado no momento certo. Eu sabia que não bastava ter provas. Era preciso escolher o instante certo para expô-los. Um instante em que não pudessem escapar, em que não houvesse desculpas ou manipulações. Era preciso montar um cenário que invertesse o jogo, que transformasse minha morte falsa em uma verdade impossível de negar. Enquanto isso, eu falava com Clara sobre o peso emocional. Dizia que às vezes tinha vontade de sair do esconderijo, de gritar na cara deles tudo o que havia descoberto. Ela me lembrava que a paciência era minha arma mais poderosa, que cada minuto que eu suportava era um minuto a mais para o fracasso do plano deles. Foi durante uma dessas noites no porão que pensei no público que um dia ouviria a minha história. Pensei nas pessoas que talvez estivessem vivendo algo parecido, sendo traídas ou desvalorizadas por quem mais amam, e senti vontade de falar com elas. Se você que está assistindo a este vídeo entende a dor de ver alguém que ama escolher a ganância em vez do amor, deixe seu comentário. Se você concorda com minha decisão de me proteger e expor a verdade, comente o número 7 para eu saber que não estou sozinha nessa luta. Mas se você acha que eu deveria ter agido de outra forma, deixe seu like no vídeo para que eu entenda seu ponto de vista. Sua opinião importa e pode ajudar outras pessoas a refletirem sobre este drama familiar. Eu queria que cada espectador não apenas assistisse, mas participasse, refletisse, encontrasse na minha história um espelho para suas próprias batalhas. Na tela do computador, mais um episódio de ganância se desenrolava. Marcos conversava com Isabela sobre uma reunião futura com o corretor para fechar a venda. Tomás falava em adiantar uma parte do dinheiro para pagar dívidas pessoais. Lúcia reclamava do valor do seguro de vida não ser maior. Cada palavra era uma peça no quebra-cabeça que eu estava montando. Quando Clara desligou o computador naquela noite, olhou para mim e disse que estávamos prontas. As máscaras haviam caído. Agora faltava apenas escolher a hora certa para mostrar ao mundo os rostos por trás da farsa. Eu respirei fundo. Estava exausta, mas pela primeira vez desde que descobrira o plano sentia que tinha o controle.
Meu coração ainda doía, mas minha mente estava clara. Eles achavam que já tinham vencido. Não sabiam que eu estava viva e preparando meu retorno. E enquanto o mar batia lá fora repetindo seu ritmo antigo, eu pensava no próximo movimento. O momento de expor tudo estava chegando, e eu queria que fosse tão inesperado quanto a queda que eles tinham planejado para mim. As gravações já não eram apenas fragmentos de conversas. Era um mapa inteiro do que minha família havia planejado. Clara e eu passávamos horas no porão revisando cada imagem. O dossiê estava robusto, transcrições organizadas, datas, horários, diálogos claros. Mas eu sabia que não bastava ter provas. Pessoas como Marcos, Isabela, Tomás e Lúcia sempre encontram advogados dispostos a distorcer fatos, sempre conseguem narrativas que confundem a opinião pública. Eu precisava de algo mais forte do que um simples processo judicial. Precisava de um momento que virasse o jogo diante de todos. Numa dessas noites silenciosas, enquanto o mar batia no paredão lá fora, Clara falou o que eu já vinha pensando. Era hora de transformar as provas em um acontecimento, um evento, um ato público impossível de ser escondido. Se eles queriam transformar minha vida em um palco de ambição, eu usaria esse palco para expor a verdade. Clara sugeriu alguém, Valéria Cruz, uma jornalista investigativa conhecida em todo o Brasil. Eu já tinha ouvido seu nome em reportagens sobre corrupção e escândalos familiares. Ela era temida por políticos e empresários porque não soltava uma história até que tudo viesse à tona. Se Valéria aceitasse nosso caso, a narrativa sairia do controle de Marcos e Isabela. No começo hesitei. Convidar uma repórter significava abrir minha dor para o mundo inteiro. Mas então me lembrei do que tinha visto nas câmeras: meu filho dividindo meus móveis, minha nora falando de cremação rápida, meu irmão sorrindo ao ver meu extrato bancário. Aquilo não era mais apenas minha dor. Era um retrato de até onde a ganância pode chegar dentro de um lar. Respirei fundo e pedi a Clara que fizesse o contato. O encontro aconteceu numa noite fria na sala de Clara com as cortinas fechadas. Valéria chegou discreta com um gravador e uma câmera pequena. Seu olhar era direto, desconfiado, como o de quem já ouviu todo tipo de mentira. Eu contei minha história desde o início. Mostrei os vídeos, os áudios, as transcrições. Ao final, Valéria ficou em silêncio por alguns segundos. Então falou com voz baixa e firme. Isto não é apenas um crime. É um espelho de como a ganância pode destruir o que há de mais íntimo. Se você estiver pronta para expor tudo, eu vou com você até o fim. Naquele momento percebi que tínhamos encontrado nossa aliada. Valéria começou a delinear um plano. Precisávamos escolher um momento em que todos estivessem juntos, confiantes, pensando que já haviam vencido. Precisávamos garantir que câmeras registrassem não apenas as provas anteriores, mas também a reação deles ao ver que eu estava viva. Precisávamos ter a polícia pronta para agir. Clara se encarregou de coordenar com um delegado conhecido dela no batalhão local. Ele concordou em preparar uma equipe para estar de prontidão no dia marcado, sem que os suspeitos desconfiassem. Dr. Velasco se dispôs a testemunhar que a morte havia sido simulada como medida de autoproteção, reforçando a legalidade de cada passo. Valéria traria sua equipe de filmagem para registrar tudo. Os dias seguintes foram de organização intensa. No porão transformado em quartel-general, Clara anotava listas. Valéria revisava equipamentos, eu ensaiava minhas palavras. Precisávamos que tudo fosse cirúrgico. O menor erro poderia permitir que eles escapassem ou que a narrativa fosse distorcida. Eu pensava muito sobre como aparecer. Não queria parecer uma vítima frágil. Queria chegar diante deles como alguém renascida, segura, determinada. Escolhi o vestido vermelho que havia usado no casamento de Marcos. Um vestido que simbolizava sacrifício, mas também dignidade. Clara cuidou do cabelo e da maquiagem. Valéria recomendou que eu falasse pouco, que deixasse as imagens e áudios fazerem o peso do impacto.
As noites antes do dia escolhido foram quase insones. Eu deitava no colchão do porão, ouvia o mar lá fora e imaginava cada detalhe. O momento em que a chave giraria na porta, o silêncio deles ao me ver, as câmeras gravando cada expressão, a entrada dos policiais. Era como planejar uma peça de teatro onde cada personagem não sabia que estava no palco. Valéria passava horas me explicando como funcionaria a transmissão ao vivo. As câmeras estariam discretas, mas conectadas a um canal online. Assim mesmo que alguém tentasse interromper a gravação, o material já estaria salvo. Ela queria que não fosse apenas uma reportagem depois do fato, mas um acontecimento em tempo real. Eu alternava entre medo e uma estranha excitação. Medo porque sabia que Marcos poderia reagir com violência, medo de que algo desse errado. Excitação porque sentia que pela primeira vez eu não estava apenas sobrevivendo, mas escrevendo a minha própria história. Num dos últimos encontros de preparação, Valéria me perguntou se eu estava pronta para que o Brasil inteiro soubesse do meu drama familiar. Olhei para ela e respondi que não tinha mais nada a perder. Eles haviam me tirado tudo menos a coragem. Naquele instante compreendi que não se tratava apenas de vingança. Era também um alerta, um chamado. Quantas outras pessoas poderiam estar vivendo histórias parecidas, sem provas, sem apoio? Se minha exposição ajudasse alguém a reconhecer sinais de manipulação e ganância, já teria valido a pena. E é isso que eu digo a você que assiste a este vídeo. Se você já passou por algo parecido, se sente que esta história é um espelho para a sua vida, comente o número 7 para mostrar que não está sozinho. Mas se acha que eu deveria ter feito diferente, deixe seu like no vídeo. Sua opinião ajuda a construir um espaço de reflexão para todos nós. Este não é apenas um drama familiar, é um convite para olhar dentro das nossas próprias casas. No porão, na noite anterior ao grande dia, Clara verificava os últimos detalhes com a polícia. Valéria testava microfones e câmeras. Eu caminhava de um lado para outro, ensaiando minha entrada. Cada respiração parecia marcar um passo no caminho de volta à minha vida. Eles pensavam que tinham planejado um acidente perfeito. Não sabiam que eu estava preparando um retorno impossível de esconder. Quando me deitei pela última vez antes do evento, senti um frio percorrer o corpo, mas também uma chama no peito. Amanhã eu deixaria de ser um fantasma. Amanhã começaria a fase mais arriscada e mais libertadora da minha vida. Amanhã seria o dia em que a verdade sairia do porão e ganharia as luzes do mundo. O dia do meu renascimento amanheceu claro, com um vento leve vindo do mar. No porão de Clara, tudo estava em silêncio. Era como se a casa respirasse comigo, esperando o momento certo. Valéria Cruz chegou cedo com sua equipe de filmagem. Trouxe câmeras discretas, microfones e laptops já conectados para transmitir ao vivo. Os policiais designados pelo delegado estavam de prontidão a poucos metros dali à espera do sinal para entrar. O plano estava montado como um tabuleiro de xadrez. Enquanto Clara me ajudava a vestir o vestido vermelho que eu havia escolhido, minhas mãos tremiam. Não era apenas medo. Era também uma sensação estranha de despedida. A mulher que tinha se escondido no carro de Marcos para fazer uma surpresa estava morta. A que vestia aquele vermelho agora era outra. Uma mulher que havia sobrevivido à sua própria execução e que voltaria não para pedir explicações, mas para expor verdades. Valéria me orientou a falar pouco, deixar que as imagens e áudios falassem por mim. Disse que o impacto não estaria nas palavras, mas na presença. O choque deles me ver viva seria o verdadeiro golpe. Eu ouvi e concordei. No monitor vimos que Marcos, Isabela, Tomás e Lúcia já estavam reunidos na minha sala. Era como Valéria havia previsto. Documentos sobre a mesa, telefones nas mãos, olhares frios. Pareciam se preparar para oficializar a partilha do que acreditavam ser deles. Eu respirei fundo, segurei a chave da porta com força e me levantei. Clara colocou a mão no meu ombro e disse que eu não estava sozinha. Valéria acenou com a cabeça. Estávamos ao vivo.
Caminhei pela rua curta que separava a casa de Clara da minha. O sol da tarde batia no vestido vermelho e senti cada passo como uma batida de tambor. Quando enfiei a chave na fechadura, o som metálico ecoou no interior da casa. Do outro lado, as vozes se calaram. Abri a porta devagar. Por um instante, tudo ficou imóvel. Marcos ergueu a cabeça empalidecido. Isabela deixou cair a caneta que segurava. Tomás deu um passo para trás e Lúcia levou as mãos à boca como se visse um fantasma. Era o efeito que eu esperava. Olá, minha família, disse com voz firme. Espero não estar interrompendo nada importante. Valéria entrou logo atrás de mim anunciando que estávamos transmitindo ao vivo. Explicou para as câmeras quem eu era, que minha morte havia sido simulada por autoproteção e que agora a verdade seria mostrada. Marcos tentou reagir primeiro. Falou rápido dizendo que aquilo era um mal-entendido, que alguém estava manipulando tudo. Mas Valéria levantou a mão e deu o sinal para iniciar os áudios e vídeos. O som da garagem ecoou na sala. A voz de Marcos falando sobre o acidente perfeito. A de Isabela calculando valores. Depois, as imagens das câmeras escondidas, Tomás abrindo gavetas, Lúcia comentando sobre a cremação rápida, Isabela fotografando a sacada, Marcos ligando para corretores. Tudo diante das câmeras do público online e dos policiais que assistiam na rua. Vi o rosto de cada um se transformar. Isabela começou a chorar, mas era um choro desesperado, não arrependido. Tomás balbuciava que tinha sido influenciado. Lúcia murmurava orações. Marcos me olhava com uma mistura de raiva e imploração, como se buscasse na minha face a mãe que talvez ainda pudesse perdoá-lo. Mas essa mãe tinha ficado para trás no porão. Eu mantive a postura. Disse apenas que amor não é fraqueza, que sacrifício não é moeda de troca e que a verdade sempre encontra um caminho. Valéria, então, anunciou que os policiais estavam entrando. A porta se abriu e os agentes surgiram, uniformes discretos, mas firmes. Leram calmamente as acusações: conspiração, tentativa de homicídio, fraude de seguro. Um a um foram algemados. O som do metal fechando no pulso deles foi como uma liberação. Anos de esforço, meses de medo, noites sem dormir, tudo condensado naquele clique. A câmera de Valéria captava cada detalhe. O público online assistia em tempo real. Não havia mais onde se esconder. Isabela tentou correr até a porta, mas um policial bloqueou sua passagem. Tomás pediu para falar comigo. Lúcia chorava baixo. Marcos permaneceu calado, os olhos fixos nos meus, como se tentasse decifrar quem eu havia me tornado. Eu me aproximei devagar. Disse que não havia prazer em vê-los assim, apenas necessidade. Disse que eles tinham confundido meu silêncio com submissão, meu amor com fraqueza. Disse que agora o país inteiro sabia quem eles realmente eram. Valéria encerrou a transmissão, olhando para a câmera e dizendo que aquele era um dos casos mais chocantes de drama familiar já registrados, um exemplo de como a ganância pode destruir lares, mas também de como a verdade pode se levantar das cinzas. Enquanto os policiais levavam minha antiga família para fora da casa, a vizinhança começava a se aglomerar na rua. Olhares de surpresa, murmúrios celulares gravando. Eu sentia o ar entrar nos pulmões como se fosse a primeira vez. Não era alegria nem vingança. Era apenas liberdade. Voltei para dentro e me sentei no sofá. O mesmo sofá em que tantas vezes tinha esperado Marcos chegar para jantar. Agora era o cenário do meu renascimento. Clara entrou logo depois e me abraçou. Valéria desligou o equipamento, dizendo que já tinha material suficiente para que nenhum advogado pudesse inverter a história. Respirei fundo. A etapa mais arriscada estava concluída, mas eu sabia que ainda viria o julgamento, os depoimentos, as tentativas deles de se vitimizar. Era apenas o começo de uma nova fase. E você que assiste a este vídeo, me diga,
Se estivesse no meu lugar, teria coragem de fazer o mesmo. Se concorda com minha decisão, comente o número 7, para eu saber que não estou sozinha. Mas se acha que eu deveria ter escolhido outro caminho, deixe seu like no vídeo para que eu entenda sua visão. Sua opinião é parte desta história porque este não é apenas meu drama familiar. É um espelho para muitos. Do lado de fora, o mar continuava batendo nas pedras como sempre indiferente. Mas para mim cada onda parecia um passo em direção à justiça. Eu tinha voltado dos mortos e pela primeira vez em muito tempo me sentia viva de verdade. Os dias que seguiram minha reaparição foram um turbilhão. A transmissão ao vivo feita por Valéria Cruz havia corrido o país. Manchetes em jornais, programas de televisão e até rádios locais repetiam meu nome. Mãe renasce dos mortos para desmascarar conspiração. Drama familiar expõe ganância e traição no litoral de Santa Catarina. Minha casa virou ponto de curiosidade, e mesmo sem querer eu me tornara símbolo de resistência. Mas a verdadeira batalha começava no tribunal. Marcos, Isabela, Tomás e Lúcia foram levados em custódia, mas logo apareceram advogados dispostos a defendê-los. Eles sabiam que a prova mais forte eram os áudios e vídeos, mas tentariam minar sua legitimidade. Alegaram que as gravações tinham sido manipuladas, que os diálogos estavam fora de contexto e que a transmissão ao vivo fora um espetáculo sensacionalista criado por Valéria. Na primeira audiência, vi Marcos entrar de cabeça erguida de terno escuro, tentando parecer digno. Ao lado, Isabela usava um vestido claro quase angelical, como se quisesse convencer o júri de sua fragilidade. Tomás tinha o rosto duro, mas os olhos inquietos. Lúcia segurava um terço nas mãos, murmurando preces teatrais. Os advogados de defesa atacaram minha credibilidade. Disseram que eu era controladora, que havia sufocado Marcos com cobranças e sacrifícios exagerados, que eu tinha encenado toda a situação para humilhá-los. Tentaram pintar minha decisão de simular a morte como uma farsa criminosa, algo cruel e calculado. Ouvir aquelas palavras foi doloroso. Era como se estivessem rasgando minha história e reescrevendo a meu respeito. Mas quando chegou minha vez de depor, senti o peso das lembranças me sustentando. Contei sobre as noites sem dormir, o anel de casamento vendido para comprar um computador, os turnos dobrados para pagar a faculdade de Direito. Falei do momento em que ouvi o plano no carro, cada palavra gravada na minha memória. Minha voz tremeu em alguns instantes, mas não quebrei. O promotor então apresentou as gravações. O som da garagem encheu a sala. O plano é perfeito, vai parecer acidente, dizia Marcos. Vendemos a casa, somamos o seguro e ficamos livres, completava Isabela. O silêncio que se espalhou foi pesado. Depois vieram as imagens das câmeras escondidas, Tomás, abrindo gavetas, Lúcia comentando sobre cremação rápida, Isabela, medindo a sacada, Marcos ligando para corretores. Nenhuma edição, nenhum corte. Apenas fatos. A cada nova prova, os olhares dos jurados mudavam. Alguns balançavam a cabeça em reprovação, outros levavam a mão à boca em choque. Eu podia sentir que a verdade estava pesando mais do que as alegações da defesa. Mesmo assim, os acusados tentaram se vitimizar. Marcos chorou no depoimento, dizendo que amava a mãe, que tudo não passava de desabafos sobre dívidas. Isabela afirmou que apenas repetia preocupações do marido, que nunca acreditara que algo seria feito. Tomás disse que fora manipulado pela raiva e pela inveja, mas que não tinha coragem de fazer mal a ninguém. Lúcia se agarrou às orações, dizendo que sempre acreditara que a família devia ficar unida. Era estranho vê-los ali. Pessoas com quem eu compartilhei mesas de jantar, datas festivas, abraços de aniversário. Agora eram apenas réus, tentando escapar de suas próprias palavras. Eu os olhava e sentia uma mistura de tristeza e distanciamento. Já não eram mais minha família. A imprensa acompanhava cada passo. Valéria publicava matérias quase diárias detalhando os avanços do processo e desmascarando as tentativas de manipulação. A opinião pública já estava dividida.
Havia quem me chamasse de heroína, mas também quem me acusasse de exagero ou crueldade. Eu aprendi a aceitar isso. A verdade nunca agrada a todos. Os meses se arrastaram em audiências, recursos e adiamentos. Mas cada tentativa da defesa de enfraquecer as provas caía diante das gravações. O delegado que acompanhou o flagrante também prestou depoimento confirmando a autenticidade de tudo. Dr. Velasco explicou sua participação, reforçando que o plano de simular minha morte foi um ato de autoproteção diante de uma ameaça real. Na reta final, os advogados dos réus apelaram para discursos emocionais. Disseram que todos mereciam uma segunda chance, que famílias brigam e se machucam, mas não deveriam se destruir nos tribunais. O promotor respondeu com firmeza. Não se tratava de brigas familiares comuns, mas de uma conspiração para matar uma mulher inocente por dinheiro. O julgamento terminou numa tarde quente. O júri voltou da deliberação com rostos cansados, mas decididos. O veredito foi lido com solenidade. Culpados em todas as acusações. Conspiração, tentativa de homicídio, fraude de seguro. As sentenças foram duras. Marcos, 25 anos. Isabela, 18. Tomás, 15. Lúcia, 12. Naquele momento não senti alegria, apenas um alívio silencioso. A justiça havia sido feita, mas as cicatrizes permaneceriam. Enquanto eram levados algemados, Marcos olhou para mim uma última vez. Havia lágrimas em seus olhos. Sua boca se mexeu formando palavras que eu não ouvi. Talvez fosse um pedido de perdão. Talvez fosse apenas mais uma desculpa. Voltei para casa sabendo que nada voltaria a ser como antes. As paredes da sala, a sacada, cada cômodo guardava sombras de traição. Eu compreendi que não poderia viver ali. Era hora de começar uma nova etapa longe do palco onde haviam tentado me matar. E você que está assistindo a este vídeo, o que acha? Eles mereciam penas mais brandas ou a justiça foi feita de forma correta? Se concorda com o resultado, comente o número 7 para que eu saiba. Se pensa diferente, deixe seu like no vídeo. Sua participação é fundamental para que essa história seja também um espaço de reflexão sobre o peso da ganância em um drama familiar. A tempestade jurídica havia terminado, mas eu sabia que minha vida precisava seguir um novo rumo. E era justamente esse caminho que eu estava pronta para trilhar. Quando a sentença foi lida e o martelo do juiz soou, senti um silêncio profundo dentro de mim. Não era vitória, não era comemoração. Era apenas um vazio pesado, como se anos de dor tivessem sido comprimidos em uma única palavra: culpados. Saí do tribunal acompanhada por Clara e Valéria, cercada por câmeras e microfones. Repórteres gritavam perguntas, vizinhos me olhavam como se eu fosse uma personagem de novela. Eu caminhava em meio a tudo aquilo com passos firmes, mas o coração ainda em pedaços. Naquela noite de volta à minha casa no litoral, encarei a sacada iluminada pela lua. O mesmo lugar onde haviam planejado me empurrar. O vento frio trouxe lembranças de todas as conversas que ouvi escondida de cada detalhe da conspiração. Eu sabia que não conseguiria viver ali. A casa tinha sido meu refúgio por décadas, mas agora era também um mausoléu de traições. Precisava deixar para trás aquele cenário para poder renascer de verdade. Algumas semanas depois decidi vender a casa. Foi doloroso assinar os papéis, como se estivesse abrindo mão de parte da minha história. Mas usei o dinheiro de uma forma que me trouxe paz. Criei um fundo de bolsas de estudo para mães solteiras em Santa Catarina. Queria que meu sacrifício se transformasse em esperança para outras mulheres, para que nenhuma delas precisasse enfrentar o que eu enfrentei. Cada vez que entregava uma bolsa, sentia que estava reparando uma ferida do passado. Comprei uma pequena casa simples na vila de pescadores, próxima, longe dos olhares curiosos. O jardim era pequeno, mas cabia rosas, margaridas e manjericão. Passei a dedicar minhas manhãs ao cultivo e ali encontrei uma calma que não sentia havia anos. Clara vinha quase todos os dias.
Às vezes levava pão fresco, outras vezes apenas sua companhia silenciosa que valia mais do que qualquer palavra. Foi nesse período que conheci Gabriele, uma vizinha viúva mãe de 2 filhos que haviam se afastado dela. Sua dor era parecida com a minha, e logo nos tornamos amigas inseparáveis. Cozinhávamos juntas, cuidávamos das plantas e compartilhávamos histórias. Ela me ensinou que família também pode ser escolhida, construída com laços de afeto e não apenas de sangue. Enquanto isso, a imprensa continuava a me procurar. Recebia cartas de mulheres de todo o Brasil. Algumas contavam que haviam sido abandonadas pelos filhos, outras falavam de irmãos que as traíram, de netos que as esqueceram. Cada carta era uma ferida revelada, mas também um sinal de que eu não estava sozinha. Comecei a reunir essas mulheres em encontros mensais na comunidade. Chamamos o grupo de Família Escolhida. Ríamos, chorávamos, cozinhávamos juntas. E aos poucos a dor se transformava em solidariedade. 2 anos se passaram. Meus cabelos ficaram mais brancos, minhas mãos mais enrugadas, mas meu coração mais leve. Eu já não era apenas a mulher que sobrevivera a uma conspiração. Eu era uma sobrevivente que havia aprendido a florescer de novo. Ainda assim, as marcas estavam lá. Às vezes sonhava com Marcos, com seu olhar no tribunal, com as lágrimas que pareciam pedir perdão. Foi então que recebi uma carta da prisão. O remetente era meu filho. Reconheci sua caligrafia trêmula antes mesmo de abrir o envelope. Foram 4 páginas de confissões, arrependimentos e lembranças. Ele escreveu que as noites na cela eram longas, que sua mente não o deixava descansar, que via o rosto do pai e o meu em cada silêncio. Admitiu sua ganância, sua cegueira, seu erro imperdoável. Disse que lembrava do menino que havia sido e que odiava o homem em que se transformara. Chorei enquanto lia. Não de raiva, mas de uma tristeza antiga que voltou à tona. Peguei papel e caneta e respondi. Escrevi que aceitava seu pedido de desculpas, mas que o perdão não era algo que se conquista em uma carta. É um caminho longo feito de atitudes e de tempo. Disse que o menino ainda existia dentro dele, mas que apenas ele poderia decidir se valia a pena resgatá-lo. Enviei a carta e nunca recebi outra resposta. Aprendi a aceitar esse silêncio. Hoje, aos 65 anos, olho ao redor e vejo vida onde antes só via perda. Meu jardim floresce com cores vivas, minha mesa está cheia de risadas de mulheres que se tornaram irmãs de coração. O fundo de bolsas ajuda mães a pagarem estudos para seus filhos. Às vezes acompanho formaturas e quando vejo um jovem de toga sorrindo para a mãe, sinto que parte da minha história foi reescrita. Ainda há noites em que me lembro do passado, mas não com o mesmo peso. Aprendi que a dor não precisa ser o ponto final. Pode ser apenas uma vírgula que antecede um novo começo. E você que está acompanhando esta história, o que faria se estivesse no meu lugar? Teria coragem de transformar sua dor em semente de esperança. Se acredita que eu tomei a decisão certa, comente o número 7. Mas se pensa que deveria ter seguido outro caminho, deixe seu like no vídeo. Sua voz é parte deste drama familiar que não é só meu, mas de todos que já viveram traições dentro de casa. O sol se põe atrás das montanhas pintando o céu de dourado. Sento-me no banco do jardim, respiro o cheiro de terra molhada e sinto a brisa leve. Lembro-me de uma frase que repito sempre para mim mesma. Eles tentaram me enterrar, mas esqueceram que eu era uma semente. E é com essa certeza que sigo reconstruindo não apenas minha vida, mas também um legado de coragem, esperança e recomeço. O tempo passou e, olhando para trás, vejo uma trajetória marcada por dor, traição e lágrimas, mas também por coragem, renascimento e esperança. Minha história começou como a de muitas mães brasileiras, uma vida de sacrifícios silenciosos, noites, sem dormir, sonhos deixados de lado para que um filho tivesse um futuro melhor. Eu acreditava que o amor era suficiente para proteger contra qualquer sombra. Descobri da forma mais cruel que não é bem assim.
Meu filho, a nora que eu acolhi como filha, meu irmão, e minha cunhada se uniram para planejar a minha morte em troca de dinheiro e bens. Transformaram o que havia de mais sagrado em moeda de troca. Essa revelação quase me destruiu. Mas foi justamente nesse abismo que encontrei uma força que nem eu sabia que existia. Ao decidir simular minha morte, assumi um risco imenso, mas também me dei a chance de sobreviver e de mostrar ao mundo o que a ganância pode fazer com um lar. Não foi fácil reviver cada sacrifício e ver que para eles tudo não passava de números em uma conta ou de paredes com vista para o mar. Ainda assim sobrevivi. E mais que isso, transformei minha sobrevivência em voz. As provas não ficaram guardadas em silêncio, elas se tornaram um acontecimento público, um choque coletivo que mostrou o lado mais obscuro de um drama familiar. O julgamento trouxe justiça, mas não trouxe paz imediata. Paz não se encontra, de repente ela é construída aos poucos. E eu a construí vendendo a casa onde queriam me matar, investindo em bolsas de estudo para mães solteiras, reunindo mulheres que sofreram traições parecidas, criando a minha família escolhida. Hoje, quando olho para o jardim florido da minha nova casa, percebo que cada rosa é um símbolo da vida que consegui plantar de novo. O mais importante que aprendi é que família não é apenas sangue. Família verdadeira é aquela que se constrói com lealdade, com respeito, com cuidado. Eu a encontrei em Clara, minha vizinha, que se tornou irmã de alma, em Gabriele, que compartilha comigo as dores e alegrias da vida, e em cada mulher que se juntou a mim nos encontros da comunidade. Elas são minha prova de que a esperança sempre floresce mesmo depois de um incêndio devastador. Recebi cartas de todo o Brasil. Algumas de mães abandonadas em asilos, outras de irmãs traídas por irmãos, outras de avós esquecidas pelos netos. Cada carta é um lembrete de que meu drama não é isolado, é um reflexo de algo maior. É o retrato de como o amor pode ser distorcido pela ambição, mas também de como a coragem pode resgatar a dignidade. Quando penso em Marcos, sinto uma dor que nunca desaparecerá completamente. Li sua carta de arrependimento, respondi com honestidade, mas sei que o perdão não se dá de um dia para o outro. Talvez nunca chegue. Talvez a única forma de perdoar seja aceitar que não posso mudar o passado, mas posso escolher o que fazer com o presente. Minha história não é sobre vingança, é sobre resistência. Não é sobre morte. É sobre renascimento. E, acima de tudo, é sobre a escolha que todos nós temos diante da traição, deixar que ela nos destrua ou transformá-la em semente para algo novo. Se você chegou até aqui, quero que leve consigo esta mensagem: ninguém pode roubar a sua força. Mesmo nos momentos mais sombrios, mesmo quando aqueles que deveriam nos proteger se tornam nossos inimigos, ainda existe dentro de nós a capacidade de recomeçar. Você não precisa fingir sua própria morte para renascer, mas precisa escolher viver, escolher lutar, escolher acreditar que a vida pode ser reconstruída. E agora eu quero ouvir você. O que mais tocou você nesta história? O sacrifício de uma mãe, a traição da família, ou a coragem de transformar dor em esperança? Se você concorda com minhas escolhas, comente o número 7. Se acha que eu poderia ter feito diferente, deixe seu like no vídeo. A sua opinião é parte deste diálogo, porque este drama familiar não é só meu, é de todos nós que já sentimos a dor da decepção e a alegria da superação. Não se esqueça também de se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você vai receber mais histórias que, como esta, revelam o lado mais humano e profundo da vida. Histórias de sacrifício, de traição, mas também de coragem e redenção. Quando você curte, comenta e compartilha, ajuda a manter vivas essas vozes que poderiam ter sido silenciadas. Hoje, aos 65 anos, eu caminho pelo meu jardim, rego as plantas, olho para o céu e sinto paz. Eles tentaram me enterrar, mas esqueceram que eu era uma semente. E é isso que eu quero deixar como mensagem final: não importa quão fundo tentem te enterrar, lembre-se de que você pode florescer de novo. E assim encerro esta história. Uma história que começou com dor, mas que termina com esperança.
Que este seja um lembrete para todos nós de que, no meio do pior drama familiar, ainda podemos encontrar a força para renascer.